E tendo uma saúde melhor, a gente vai ter, né, todos os benefícios que isso gera. A gente vai ter uma performance melhor nos estudos, uma performance melhor no trabalho. O que a gente vê, assim, das famílias em relação à saúde dos filhos é quase sempre responsivo, né? Assim, espera acontecer um problema para procurar, né? Não tem aquela questão da prevenção da saúde. O senhor falou dos dois remédios fundamentais, que é a alimentação saudável, atividade física com frequência, com uma certa intensidade. Isso tem muito a ver com hábitos da família, né? Então a gente percebe que as crianças, eles nos copiam. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Plunk Talks, né? Um programa onde a gente trabalha temas relacionados à educação, relacionados aos jovens e sempre buscando transformar esses jovens numa melhor versão, buscar transformar esses jovens num cidadão, numa pessoa, num profissional mais responsável, mais empático, mais completo e que, acima de tudo, se conheça em vários aspectos. E para isso, hoje, a gente trouxe um tema muito diferente, um tema que sai um pouco da sala de aula, mas que vai para a saúde do nosso estudante, para a saúde do nosso jovem, mais especificamente falando do coração. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a saúde e os aspectos relacionados a isso no desenvolvimento da escola, como que isso está ligado ao desenvolvimento desses jovens e nós, como pais, professores, responsáveis, podemos ajudar esses jovens aí a trilhar um caminho saudável, de longevo, com muita qualidade de vida. E para isso a gente tem um convidado especial, um amigo, uma honra estar aqui conosco, o Dr. Carlos Wollman, que é médico cardiologista. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra ter o senhor aqui. Obrigado, professor André, professor Pelisson também. E aqui também, para compor a nossa mesa, para a gente bater um papo, o professor Marcelo Pelisson, que é cofundador aqui do Colégio Planck, diretor e professor de Química, e eu brinco que é o médico aqui da escola, porque é ele que sempre nos orienta, porque tem a bioquímica no DNA dele. E é isso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação integral e cuidando da saúde dos jovens. E, bom, já iniciando, deixa eu pegar aqui minha pauta, porque a gente estruturou aqui em alguns temas, e o Navarro preocupado que eu fugi do microfone. Vamos lá. Doutor, vou começar com o senhor. Por que é importante a gente falar de saúde do coração, mesmo quando a gente está falando de pré-adolescentes, adolescentes, que normalmente é uma preocupação quando a gente está mais velho? Vale a pena se preocupar ainda nessa idade de pré-adolescência? Muito bem. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, antes de começar, eu quero fazer minha homenagem aqui para os professores, particularmente o professor André. Essa iniciativa é fantástica. E eu tenho a honra de dizer hoje aqui que eu tenho a honra de ser médico do professor André. Eu tive aula com o professor André anos atrás, muitos e muitos anos atrás. Era jovenzinho. O professor André era muito mais jovem também, né? Essa parte pula da idade, essa parte pula. E eu tenho hoje, eu tenho vários pacientes meus que foram meus professores, e isso não tem preço, né? A professora Márcia também, tem vários outros, e isso é, assim, extremamente recompensador. Vocês não têm ideia o quanto isso gera, né, um orgulho, né, e por isso eu faço essa homenagem. Muito obrigado, muito obrigado. Respondendo a pergunta, sem dúvida alguma, André, eu digo que o coração, né, ele é o centro do nosso corpo, né? Não basta a gente cuidar do fígado, do cérebro, dos rins, se o coração não estiver bom. Quando o coração está ruim, está tudo ruim. Quando está tudo ruim, o coração está ruim. Ou seja, tudo integrado, né? Se a gente consegue, se a gente tem a chance, a possibilidade, no qual todos deveríamos ter, né? De cuidar do sistema cardiovascular desde jovens, sem dúvida alguma, ao longo do desenvolvimento da vida, a gente vai ter uma saúde melhor. Perfeito. E tendo uma saúde melhor, a gente vai ter, né, todos os benefícios que isso gera. A gente vai ter uma performance melhor nos estudos, uma performance melhor no trabalho, uma expectativa de vida, uma qualidade de vida melhor, né? Uma família melhor, um desenvolvimento melhor. Então, não existe idade para a gente iniciar os cuidados com o coração. É desde sempre, é desde a infância, desde a adolescência. Mas assim, que cuidados que os pais devem ter? Porque eu acho que talvez, penso eu, se a gente perguntar hoje para os pais
de jovens de 14 anos, 15, se faz parte do rol de preocupações desse pai com esse filho. A saúde cardiovascular, talvez a prioridade esteja um pouco mais embaixo. Sim. O senhor falou do porquê que a gente deve se preocupar, mas tem algum sinal, tem algum momento em que deve-se começar a procurar um cardiologista ou que deve-se procurar ter algum cuidado especial com o coração? Legal. Eu acho que assim, tenho certeza, né? Existem 2 remédios extremamente importantes, extremamente eficazes, né? Que a gente pode começar a dar para os nossos filhos desde a infância. Esses 2 remédios se chamam atividade física e alimentação balanceada, tá? Se a gente fornecer esses remédios precocemente para os nossos filhos, eu não tenho dúvida alguma que a gente vai ter menos preocupação com doenças cardiovasculares no futuro. A medicina está avançando, né, cada vez mais, e mundialmente falando, para a área de prevenção, né? Então, quando a gente fala de cardiologia hoje, né, século XXI, né, a gente busca algo que com certeza a gente vai comentar daqui a pouquinho, a medicina 3.0, né, a medicina preventiva. Então, é muito melhor a gente prevenir o aparecimento dessas doenças do que a gente tratar uma hipertensão, tratar um colesterol alto, tratar uma diabetes, né? Esses 2 pilares são extremamente importantes, né? O controle do estresse, ele vai entrar como um terceiro pilar ali, mas muito relacionado a esses 2 cuidados. Quanto mais exercícios físicos a gente fizer de uma forma mais regular, mais a gente vai controlar, né, a liberação de hormônios, como, por exemplo, o excesso de adrenalina, noradrenalina, e a gente vai controlar, né, ali os neurotransmissores que vão gerar o estresse no futuro. Então, está tudo interligado. Qual a idade para procurar um cardiologista? Não existe muita idade, né? Então, os cardiologistas, né, nós geralmente cuidamos de pacientes um pouquinho mais velhos ali, a partir dos seus 30 anos, mas não é errado de forma alguma um adolescente de 14, 15, 13 anos eventualmente iniciar o seu check-up, principalmente se esse adolescente, se essa criança está fazendo uma atividade física mais competitiva. Digamos que o seu filho jogue futebol, né, de uma forma um pouquinho mais competitiva. É de bom tom levá-lo ao cardiologista. Digamos que o seu filho também tem eventualmente ali, né, uma obesidade ou alguma outra, né, algo que chame um pouquinho mais atenção, fica um pouco mais cansado, sinta palpitações, também é de bom tom levá-lo ao cardiologista para iniciar um acompanhamento. Mas para prevenir tudo isso, digo mais uma vez, enfatizo isso, esses 2 remédios, essas 2 pílulas são essenciais. O que a gente vê, assim, das famílias em relação à saúde dos filhos é quase sempre responsivo, né? Assim, espera acontecer um problema para procurar, né? Não tem aquela questão da prevenção da saúde. Então, é claro que a expectativa é de cuidar da saúde, e esses 2 remédios cuidam não só do coração, como, né, do corpo todo, né? Do corpo todo. Exato. Né? Então não dá para... E o coração não é uma coisa que dá para esperar ter problema para procurar, né? Então, a prevenção seria muito importante. Isso a gente tem empregado cada vez mais. O senhor colocou um ponto interessante. Eu lembro de um aluno, não é distante, é recente, que ele ficava cansado com frequência, né? Ele subia a escada, ele era um jovem, não era obeso, era magrinho, você olhava para ele assim, você não diagnosticava nada, mas ele ficava cansado, mais normal. Às vezes o professor de educação física percebia que ele jogava um pouquinho bola, já ficava ofegante. Subia a escada, já chegava ofegante. E aí a escola comentou isso com os pais não tinham observado. Porque às vezes observam em situações onde ele fazia mais atividade e achava razoável ficar ofegante, e não em atividades mais simples. E aí levaram ao médico e viram que ele tinha um probleminha lá que não era tão simples, e era algo que merecia de cuidado. Então, eu acho que essa observação atenta, e eu não sei se o aspecto genético também pesa muito, doutor, se ter históricos de doenças cardíacas com pais, avós, isso já levanta atenção para o jovem. Olha que legal. São 2 coisinhas aqui extremamente importantes, né? A primeira delas, a falta de ar, o sintoma de dispneia, que a gente chama, né, do ponto de vista técnico, é algo extremamente relativo. Então, uma pessoa, um paciente pode falar para mim que não sente falta de ar. Não tem falta de ar. Mas se a gente for avaliar a fundo, e isso é muito importante até para os médicos, né, que estão nos assistindo, se for avaliar a fundo, qual é a atividade que ele costuma fazer?
Será que ele costuma fazer exercícios físicos regularmente para não sentir falta de ar? Muitos dos pacientes, quando a gente pergunta, ele fala, não, eu não faço exercício, eu vou, né, eu ando ali de um lado para o outro, ou o aluno joga videogame, ou estuda, óbvio que ele não vai sentir falta de ar. Agora, se colocar para fazer um exercício, ou, por exemplo, um teste ergométrico, né, um exame que avalia a capacidade funcional, aí a gente pode perceber algo mais patológico, como, por exemplo, uma dispneia, uma falta de ar patológica, né? Então, é um sintoma relativo quando a gente pergunta de forma passiva, né? Isso é importante, a gente investigar um pouquinho mais a fundo o que é a falta de ar. O meio é sempre transparente para quem está dentro, né? Exato, então você não percebe. Exato, exatamente. Questão genética. Isso, né, é algo que eu costumo dizer para meus pacientes, eu uso uma figura de linguagem bastante interessante. A genética existe, né, principalmente transmitida em primeiro grau, então filhos de pacientes coronariopatas, né, que tiveram lesões ali nas artérias do coração, uma doença isquêmica, um infarto, por exemplo, tem maior risco genético de ter uma doença cardiovascular associada à sua genética. Mas eu digo que a genética é como se fosse um interruptor de uma sala que tem a luz apagada. O interruptor está lá. A luz não vai acender sozinha. Eu preciso de um dedinho ali para apertar aquele interruptor para acender a luz. Quais são os dedinhos? Os fatores de risco para doenças cardiovasculares, o ambiente, sedentarismo, tabagismo, estresse, alimentação irregular, obesidade, diabetes, são todos fatores de risco que são controláveis com aquelas 2 pílulas que a gente comentou. É o caso do colesterol. Perfeito. O colesterol alto, ele é bem relacionado à genética, né? Exato. Você tem família com colesterol alto, as chances de você ter também. Só que hoje você controla muito bem isso com remédio. Perfeito. É como se não estivesse ligando esse interruptor. Exatamente, exato. Falando em colesterol, o colesterol alto, como a gente costuma dizer na forma popular, é comum em jovens? Pode existir ou é algo que tem que ter vivido um pouco para que gere esse problema no organismo? O professor Pelisson falou muito bem isso, né? Existem também, né, pensando em si, falando de colesterol, 2 formas, né, do aumento do colesterol, né, no organismo. A primeira delas é a prática, falta de exercício mesmo, né, falta de alimentação irregular e tudo mais, e naturalmente a pessoa sedentária vai ter, né, um acúmulo ali de lípides no corpo. O colesterol vai aumentar, o colesterol ruim aumenta, o colesterol bom diminui, etc. Mas existe, né, a dislipidemia familiar. Existe o colesterol de cunho absolutamente genético. Todos nós produzimos colesterol também, né? Uma monta, né, numa quantidade relativamente normal. O fígado tem enzimas que degradam esse colesterol. Então, naturalmente, esse colesterol produzido pelo corpo, ele é quebrado pelo fígado e ele gera né, nutrientes importantes pelo corpo. Em torno de 30% das pessoas no mundo inteiro não têm enzimas hepáticas que quebram o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Ou seja, mesmo comendo bem, mesmo fazendo exercício físico, em torno de 30% da população mundial vai ter um LDL aumentado, que pode gerar doenças cardiovasculares no futuro. Então, isso é importante a gente saber, né? Existe uma tendência genética nessas pessoas e, eventualmente, em algum momento da vida, não é logo na infância, né? Na maioria das vezes, mas em algum momento da vida essas pessoas vão precisar usar remédio de colesterol para controlar, né, essa, entre aspas, falha genética. Importante detecção precoce. Quanto mais precoce, melhor, porque a gente não gera lesões, né? É interessante, né, que o senhor falou dos 2 remédios fundamentais, que é a alimentação saudável, atividade física com frequência, com uma certa intensidade. Isso tem muito a ver com hábitos da família, né? Então a gente percebe que as crianças, eles nos copiam, não no que nós falamos, mas no que fazemos. Então a gente percebe, não é uma regra, mas a gente percebe pais que correm, que andam de bicicleta, que nadam, acabam levando o filho para o mesmo esporte, porque já tem uma afinidade e quer levar o filho como um colega, né, para fazer isso. E pais que não fazem nada, às vezes, nem estimulam também que os filhos façam. Como é que o senhor enxerga as possibilidades de se incentivar a prática de esporte? E também pensando, daqui a pouquinho a gente pode descolar um pouco só dos jovens e pensar também nos pais que estão nos assistindo, que recomendações que a gente coloca para melhorar essa questão da alimentação e, acima de tudo, criar hábitos mais saudáveis em termos de atividade física? Isso a gente fala muito, né? O Pelisson fala muito com a 3ª série, que é um ano muito
especial na educação básica, onde o aluno vai se preparar ali para o vestibular, é um momento que já existe uma ansiedade natural da escolha da carreira, e ele fala muito, né, pessoal, depois você comenta com a gente, a questão de como que ele vai conduzir a alimentação ao longo do ano, a questão do sono, a questão da atividade física, até para ter não só a saúde física, mas ter uma válvula de escape do estresse, né, da pressão do dia a dia. Que recomenda que vocês dão aí para que esses jovens incorporem esses hábitos saudáveis no dia a dia com muitos benefícios, né, ao alcance? Eu comento muito com eles a importância do sono e ter uma regra, né, mais bem definida de horário de estudo, horário de sono, horário de esporte, porque ele tenta às vezes compensar, nossa, hoje estudei menos, eu vou estudar mais, dormir menos. O rendimento no estudo dele cai muito. E é um ano que ele vai se esforçar um pouco mais, vai abdicar de não tanta atividade física como tinha antes, às vezes, e da importância de estar regrada essa atividade física, dele separar aquele horário certinho para fazer a atividade física, que é uma válvula de escape mental, é um momento que ele relaxa mentalmente, e poder ter aqueles mínimos lá 7 horas de sono, porque o cérebro precisa disso para armazenamento de informação. 7 você foi generoso, você fala sempre 8. Eu falo de 7 a 8. Mas acho que esse é um ponto importante, né, Pelusão, que você traz da atividade física, de transformar isso como uma obrigação da sua rotina, né? Ter essa parte para que ele possa ter isso como uma higiene mental, que ele possa descansar das atividades. E às vezes o Planck é considerado como uma escola puxada, e às vezes os alunos falam assim, mas eu não vou ter tempo de fazer uma atividade física, ou não vou ter tempo para brincar, ou não vou ter tempo para um tempo ocioso para ficar deitado na cama ouvindo música. E eu não concordo, porque a vida do estudante, a vida do jovem, ele tem que ter momentos de brincadeira, de lazer, de estar com os amigos, de estar com a família, de não fazer nada. O que às vezes sobra é não colocar a rotina do estudo no dia a dia. Perfeito. Né? Então, assim, não é que o estudo tem que permitir ter espaços livres. Não, esses espaços, é jovem, é uma criança de 14, 15 anos, ele não tem o ritmo de trabalho que nós adultos temos. Ele tem que encaixar nas rotinas prazerosas do dia a dia dele momentos onde o estudo vai se tornando um momento também prazeroso. Então, eu acho que é ter equilíbrio para fazer tudo. Você sabe que essa palavra, né, André, é o equilíbrio, pessoal. Eu acho que ao longo da vida as coisas vão eventualmente até mesmo piorando, né? Existem várias cobranças que vão acontecer. Você é aluno que quer ser médico no futuro, vestibular é difícil, né? Mas manter-se na faculdade de medicina é difícil. Depois da faculdade de medicina vai ter uma prova chamada residência médica, que é mais difícil que o vestibular. Depois da residência médica vai ter outra prova chamada título de especialista na sua especialidade, que vai ser mais difícil ainda. Então a vida é feita de provas, a vida é feita de, né, desafios, e a gente precisa se adaptar ao desafio, né? O equilíbrio, ele é necessário. Até pouco tempo atrás, né, a gente se gabava do pouco tempo de sono, falava, eu produzo pra caramba, durmo pouco mesmo e tal. Estudos mostram que isso realmente faz mal, né? Ficar sem dormir não é uma vantagem, isso faz mal, né? Você não consegue recuperar neurotransmissores, vamos falar tecnicamente, você não consegue recuperar, né, hormônios importantes para o cérebro funcionar melhor, para o corpo funcionar melhor. Você aumenta o risco cardiovascular e, consequentemente, o risco de mortalidade e perda de funcionalidade também. Então, dormir pouco faz mal. Dormir 7 ou 8 horas, independente do estudo, é importante. Fala-se muito hoje de um hormônio, né, que a gente pode chamar assim, chamado dopamina, né? A gente fala muito de dopamina. E a dopamina, ela é extremamente importante. O exercício físico é uma das principais fontes de dopamina. Dormir bem e comer bem são fontes de dopamina. Dormir bem é fonte de dopamina? Também equilibra neurotransmissores, como, por exemplo, a própria dopamina. Serotonina, né? Então, a gente busca, eventualmente, né, a dopamina hoje, esse hormônio da saciedade, do prazer, de outras formas, com telas, com vícios, com doces, né, com
né, entrando em outro ponto aqui no cigarro, no vape, né, na moda, sendo que a fonte principal de dopamina está na nossa mão. Se a gente conseguir dormir bem, comer bem, né, e fazer exercício físico, você vai ter a dopamina que seu corpo precisa. Claro que não é milagroso, não é de um dia para a noite, mas esses hábitos são extremamente importantes. Mas tem, por exemplo, já que o senhor comentou, né, da nossa relação de ser meu médico e ter sido meu aluno, eu tenho 52 anos, né, e durante muitos anos, a maior parte da minha vida, eu nunca me preocupei muito com a saúde. Eu acho que eu tenho uma saúde boa e ela nunca foi uma prioridade para mim. E aí, especificamente no primeiro dia letivo desse ano, que foi dia 29 de janeiro, uma quarta-feira, eu resolvi que aquele dia, a partir dali, seria um divisor de águas. E faço aqui um testemunho, né? Foram 4 pontos que me fizeram melhorar a minha qualidade de vida. Me preocupar com a alimentação, fazer atividade física, dormir bem, buscar dormir bem e ter um hábito que me gere desestresse, um hobby, né? São quatro coisas que são complexas, mas ao mesmo tempo são simples, né? Fazer boas escolhas na hora de comer, se obrigar a deitar num determinado horário, porque daí seu corpo vai aceitar e vai dormir. Fazer atividade física como obrigação, não é se der eu vou, ou vou arranjar desculpa para não ir, é obrigação, e buscar ter alguma atividade que me desopile, né? Então, são 4 pontos que às vezes a solução está muito na mão, como o senhor disse. Não é uma coisa complexa, não é sofisticadíssima. Parece ser, às vezes. Parece sim, ser. a gente arranja desculpa. Arranja, muito. E o exercício, né? Desculpa, a gente tem que parar, é isso que o André falou, a gente tem que parar de encarar o exercício como lazer. Acaba sendo depois, né? Sim. Mas o exercício é uma obrigação, da mesma forma que a gente come, que a gente dorme, que a gente vai ao banheiro, que a gente toma banho. Fazer o exercício físico é obrigação, né? Tem que estar junto do estudar, né? As duas fórmulas, né? Que é comer bem, fazer exercício físico. Eu já ouvi várias vezes comentários assim, eu vou no médico e ele só fala isso pra mim. Eu falei assim, pois é, mas você faz isso? Porque é tão simples essas duas soluções, as pessoas não fazem. Não fazem. E por isso que tem problema. É que as pessoas querem uma bala de prata. Ou um remédio, ou uma solução, ou que o médico ali dê uma receita, que aquela receita mágica vai fazer. E é frustrante saber que depende só da gente. Porque quando você bota a culpa em alguém, fala assim, é alguém que tem que resolver para mim, ou é a tecnologia que não existe, ou é um... Porque quando a gente puxa pra gente a responsabilidade... Porque o senhor falou uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é muito importante a gente frisar nessa conversa. Os desafios da vida são contínuos. A gente nunca vai ter... a gente nunca vai estar em céu de brigadeiro, tudo perfeito, a família bem, a parte financeira bem, a saúde bem. Então agora tá tudo bem, eu posso fazer as coisas. Não, a gente vai ter que aprender a lidar na diversidade. Então eu vejo, o jovem, ele tem os desafios dele, e cada um na sua proporção, mas ele nunca vai estar nas condições ideais. Então se ele se preocupar em criar o hábito do estudo, se ele se preocupar em criar o hábito da atividade física, se a família se preocupar com os hábitos de alimentação, eu acho que isso tudo vai fazendo com que ele ache esse espaço. Perfeito. E perceba o quanto que isso é importante, né? André, é interessantíssimo, né? Você falou uma coisa muito impactante também. As pessoas, né, e os pacientes, grande parte das vezes buscam, né, a pílula mágica. Vivemos hoje, né, absolutamente sem nenhum conflito de interesse, vivemos hoje a época do Ozempic, do Mounjaro e por aí vai. São moléculas extremamente importantes, impactantes, quando bem indicadas, mas quando bem indicadas, vieram para revolucionar a medicina, salvar vidas, literalmente salvar vidas, e salvam vidas, né? Mas quando bem indicadas. O uso recreativo, ele, né, se é que a gente pode dizer assim, mas é verdade, não é indicado. Então, não queira buscar, isso serve para os alunos e para os pais, né? Não queiram buscar uma solução milagrosa. A gente precisa suar um pouquinho às vezes também, né? Então, tá um pouquinho acima do peso, viajou foi para fora, curtiu um pouquinho, comeu um pouquinho demais.
vamos lutar para melhorar, né? Vamos fazer um pouquinho de sacrifício para recuperar, não vamos entregar tudo isso para essas soluções milagrosas, né? Eu acho que a vida é feita de desafios, sim. E eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os nossos alunos, é entender que vai ter um desafio atrás do outro. Você venceu um, amanhã já tem outro, e já tem outro, e já tem outro. E encaixar esses hábitos é fundamental. Mas você ia falar, professor? É que assim, saindo um pouco das crianças e adolescentes, né? Hoje está mais do que provado que a longevidade está intimamente relacionada com a massa muscular. Perfeito. Então, a atividade física tem que ser um hábito criado para a vida. Você vai fazer atividade muscular, atividade física o resto da vida. Porque você melhora a sua qualidade de vida na velhice se você tiver uma massa muscular maior. É isso aí. Por isso que eu tô agora um adepto da musculação. Agora a gente faz musculação, pensando no hoje e pensando quando a gente chegar lá nos 80 anos, poder levantar, caminhar, sozinho, viajar, subir no avião. Não só subir no avião, né? Como é que é? Pegar a mala e colocar sozinho, com 80 anos de idade, exato. Mas eu acho que porque o jovem, ele se enxerga jovem pro resto da vida. Como é que o senhor, doutor, não sei se o senhor tem essa resposta, mas como é que a gente pode ensinar o jovem a se conectar um pouco mais ao seu corpo? Porque, saindo um pouco só do coração, a gente percebe que a gente vive hoje num mundo muito estético, num mundo muito das redes sociais, daquela vida falsa que existe no Instagram, onde você sempre está em lugares bonitos, sempre está fazendo coisas legais, sempre está comendo coisas diferentes, está sempre passeando, e a gente sabe que ali é um recorte que não representa o 24/7 ali de ninguém. E aí os jovens hoje, eles têm esses modelos de corpo, modelo de atitude, muitas vezes não é uma crítica, mas muitas vezes as soluções não só milagrosas do ponto de vista da medicina, mas eu vou virar um youtuber e não preciso estudar porque eu vou ficar rico, vou vender cursos pela internet porque fulano fez e... Então assim, eles têm esses modismos e têm essas tendências. E muitas vezes o culto ao corpo vai muito de uma moda, de um estereótipo que as meninas e que os rapazes querem seguir. E se quem não segue esse estereótipo acaba ficando um pouquinho discriminado. Que conselhos que o senhor daria para que um jovem pudesse se conectar ao seu corpo, se conectar à sua principal ferramenta ali com qualidade? Eu acho que essa questão, acho que sempre existiu, né? Tá inerte ali na adolescência. O adolescente, ele quer, pelo menos a maioria, né? Parecer bonito, né? Chamar a atenção. Isso acaba acontecendo. Meu conselho é o seguinte, mais uma vez, né? A vida, ela vai te cobrar ao longo da vida toda, né? Ao longo de toda a sua trajetória. Então, o que você faz hoje terá consequências no futuro, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, o adolescente da terceira série, né, o jovem já, nem adolescente, quase, né, adulto, que está ingressando na faculdade, etc., que ele está querendo, eventualmente, lá ficar mais bonito, né, aumentar a massa muscular, e aí ele vai para um caminho que, infelizmente, é muito comum, que é o caminho do anabolizante, né, que é algo que hoje é super fácil de ser conseguido. Você vai ter uma resposta imediata, você vai ter uma resposta boa, seu corpo vai ficar legal, você vai fazer sucesso, mas isso o corpo vai te cobrar no futuro. Então existe o risco de tumores, de câncer de fígado, câncer de próstata, no caso dos homens, né? Do aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças no próprio fígado, miocardite, inflamação no coração. Então, tudo vai ter consequência na sua vida. O contrário também é verdadeiro. Então, pensando em mercado de trabalho, né, eu converso isso com muitos pacientes, muito queridos, inclusive. O mercado de trabalho hoje tem mudado, né, mundo afora. Então, hoje faz parte do currículo, talvez não de uma forma formal, talvez não formalmente, mas de uma forma informal, a saúde. Então, quem tem mais doenças, quem é portador de doenças como a própria obesidade, né,
quem não se cuida, quem não faz atividade física tem menos chance hoje no mercado de trabalho, me corrijam se eu estiver errado, do que quem se cuida. Isso é avaliado. Então, eu sei que a cabeça do adolescente tem outras prioridades hoje, e com certeza vai ter, isso é natural, isso é normal. Mas se você começar a pensar, né, um pouquinho mais além ali, 5 anos para frente, 6 anos para frente, você vai ser cobrado pelas suas, né, decisões de hoje. Mas isso que o senhor falou é muito verdade. Eu li recentemente um artigo que mostrava que essa geração Z, essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho, valoriza muito mais acordar de manhã cedo e fazer uma corrida no parque, ou ter o título de que fez uma meia maratona ou que fez uma maratona. Isso ostenta mais autocuidado do que necessariamente ficar a noite toda na balada, ou beber, ou ficar fazendo alguma coisa que não seja saudável. Então, assim, hoje está se valorizando mais boas práticas, porque está fazendo uma teorema de Tales ali, né? Se ele cuida bem dele, se ele sabe buscar longevidade, se ele administra bem o que ele faz, ele vai conseguir administrar bem a minha empresa, ou ele vai tomar boas decisões macro, e se ele tiver saúde, ele vai ter mais lucidez. Então, realmente isso está sendo muito debatido. Cai na questão do equilíbrio. Perfeito. Porque o jovem tem uma tendência de que, se está dando certo isso, ele foca demais naquilo. É muito intenso, né? Muito intenso. O jovem é intenso. Se ele começar a tomar anabolizante, começar a ficar bonitinho, ele vai querer... Vai querer sempre. Crescer muito. É isso. Faltou equilíbrio. E sempre mais, né? Exagera. E olha que legal, olha que interessante. Os empregadores cobram isso também hoje. Hoje eu tive, né, um paciente que passou comigo hoje, uma experiência que é completamente compartilhável. Ele é diretor de uma empresa, né, de uma grande empresa daqui do Vale, e ele me contou que existem vários diretores nessa empresa, né? O atual vice-presidente dessa empresa pregou ali, colocou entre eles a cultura do exercício. Então, todo dia, quando eles vão para reuniões, né, até mesmo fora e tal, todo dia, 5:30 da manhã, ele acorda, vai para a academia do hotel, depois toma café e conversa isso com os diretores. Hoje virou uma prática. Então, toda a diretoria da empresa tem feito atividade física, tem emagrecido, tem comido melhor. Olha que legal. Então, essa visão, né, que os próprios jovens ali estão tendo, os empregadores também estão tendo. Então, isso acaba gerando um ciclo. Ou seja, se o aluno faz isso, né, a gente falou muito que nós somos pais, somos espelhos para os nossos filhos. Perfeito. Mas o contrário também pode ser verdade. Se vocês criam essa cultura aqui no Planck, vocês têm essa cultura no Planck de trazer o equilíbrio para os alunos. Se o aluno começa a fazer um exercício físico, começa a comer melhor, começa a se sair melhor nas provas, né? Quem sabe ele também não seja espelho para o pai, né? O pai olhar, poxa, meu filho está indo bem, quem sabe eu mudando de vida eu consiga, né, gerar um crescimento exponencial aqui, um ciclo vicioso do bem, né? Que é um ponto que a gente sempre discute aqui no Planck Talks, é um item que está sempre presente, que é a questão do diálogo entre a família, né? A gente ter uma escuta honesta, ouvir o nosso filho, ouvir o nosso estudante, para que ele se sinta, para que ele crie uma confiança real, porque há uma tendência nossa, pais, adultos, de julgar aquilo que o jovem está falando para a gente. Porque a gente julga com a nossa régua, julga com a nossa cabeça, julga com a nossa experiência. E às vezes para ele realmente aquilo é algo muito grave, às vezes para aquilo aquele item para ele é algo que ele leva muito a sério e para a gente é menos. Então ter uma escuta honesta, ouvir o jovem, criar ambientes de diálogo, a gente sente, doutor, que talvez nós, quando éramos crianças, sentávamos mais à mesa com os pais para ter as refeições, para o almoço, para o jantar. O almoço de domingo era sempre todo mundo junto, na casa da avó. Claro que muitas famílias mantêm isso, mas hoje é menos comum. Pela dinamicidade do dia a dia, pela rotina, pela loucura que é as agendas de pai e mãe trabalhando, filhos num monte de atividade. Então, às vezes, não tem um horário onde todos jantam à mesa juntos e ali conversam. Porque é nesse momento da conversa que você constrói esses hábitos, como o senhor colocou aí do vice-presidente, que criou uma rotina de um momento de encontro com o seu time. Falou assim, faz sentido para todo mundo a gente melhorar? Faz sentido para todo mundo a gente ter esses hábitos?
Talvez para alguns tenha sido mais desconfortável, para outros tenha feito mais sentido, mas ele insistiu nessa construção. E para isso precisa estar junto. Então acho que hoje é o grande desafio que a gente deixa aqui para os pais. Se aproximem mais dos seus filhos de uma forma legítima. Às vezes não é só ter pouco tempo, mas tempo de qualidade. Precisa ter mais tempo. Precisa investir mais tempo nos filhos. Não é, mas eu fico pouquíssimo, mas quando eu fico é maravilhoso. Não, eles sentem mais. Eles precisam de tempo. 2 anos atrás, teve um jovem, ainda está estudando com a gente aqui. Ele estava muito feliz na hora do almoço e eu falei assim, nossa, você está muito contente, o que foi? Não, é que meu pai vai chegar hoje de viagem, a gente vai jantar junto. Ele estava muito contente do pai ter chegado em casa. Não estou julgando o pai, não estou julgando a situação, mas você vê a falta que ele sente de ter o pai perto ali para jantar com ele. E às vezes para o pai estar trabalhando para trazer mais dinheiro, mais sucesso, dar mais condições para o filho, seja uma coisa que ele bota mais forte na balança do que estar com o filho. Perfeito. Então aí volta o que o Pelisson falou. Tentar buscar esse equilíbrio, porque chega uma hora que os filhos crescem e já não ficam mais com a gente. E não vão mais sentir falta da gente. É uma fase extremamente importante. É uma fase muito importante, então dedique tempo. Eu acho que dedicar tempo melhora a saúde cardiovascular. Não tenho dúvida disso. Menor dúvida, com certeza. O coração vai sentir. Vai. Positivamente. Eu reclamar, meu filho não faz atividade física, mas você faz. Então, esse assunto eu tenho teto de vidro, então eu não posso falar muito, mas a gente está mudando esses hábitos. Mas, doutor, o senhor falou no início da nossa fala, eu não podia desperdiçar a vinda do senhor aqui com um tema que é muito importante, que é a medicina 3.0. Né? Então, teve um livro, eu até trouxe aqui, que o senhor me indicou, que eu li, que chama Outlive, né? A Arte e a Ciência, não sei se eu enxergo aqui, Navarro? A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Esse livro fez diferença na minha vida. E ele trata muito de você ter mudanças de hábitos que vão te gerar mais saúde, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Medicina 3.0, porque daí eu acho que isso impacta tanto o nosso jovem, como também o adulto, o pai, o avô que está em casa, pensando em longevidade com qualidade de vida. É isso. Fala um pouco sobre isso para a gente debater. Eu sou suspeito. Esse livro que eu indico para absolutamente todo mundo, leiam. Você aluno leia, você pai leia, avós leiam, é extremamente impactante. E é um livro gostoso de ler. É um livro delicioso. Se não tiver tempo de ler, faz o seguinte, coloca no carro, coloca no audiolivro, na Audible, né? Desculpa, sem propaganda nenhuma aqui, mas leia, escute, isso vai fazer diferença na sua vida, como fez na minha, né? Hoje, no meu trabalho, eu busco muito mais dentro da cardiologia a prevenção do que o tratamento, né? A gente criou, né, todo um formato de cuidado e tratamento dos pacientes buscando a prevenção de doenças cardiovasculares. E a minha mensagem, na verdade tem algumas mensagens, né? A primeira delas não viva, né? Não sobreviva, viva, né? Essa que é a questão. Como você quer chegar nos seus 80 anos? Você quer chegar cheio de doenças, cheio de dores, né? Apenas ali dando trabalho? Ou você quer chegar viajando, né? Indo para fora, tirando férias com a sua família, com a sua esposa e tendo autonomia suficiente para pegar uma mala e colocando ali, né, no bagageiro do avião sozinho, sem precisar de ajuda? Digo mais, né? E isso, desculpa se ofendeu alguém, né? Mas quando você tiver mais de 90 anos, né? Você quer ajuda para depois de fazer suas necessidades, levantar sozinho do vaso, né? Levantar do vaso sanitário, você precisa de ajuda? Ou você vai querer fazer isso sozinho com autonomia? Isso impacta. Quanto mais autonomia tivermos na nossa, entre aspas, velhice, com certeza melhor qualidade de vida a gente vai ter. Porque a expectativa de vida, de uma forma geral, está aumentando na população. Mas a expectativa e a qualidade, né? Isso que é importante. Então, esses exemplos vão, né, nos levam a buscar, né, ter uma visão de qualidade de vida. Longevidade, por si só, significa, né, literal, né, quando a gente vai ler no dicionário, o significado de longevidade não é apenas viver mais, mas viver mais e viver melhor, né? Ninguém aqui, mais uma vez, quer viver cheio de doenças e cheio de complicações, tendo que tomar um monte de remédio ao longo da sua vida, né? Se você conseguir, viver lá até os seus 80, 90 anos,
tomando o mínimo de remédios e tendo essa autonomia, tendo qualidade de vida, poxa, é o que todo mundo quer, né? Então, assim, buscar a longevidade, buscar qualidade de vida, buscar viver mais, mas muito mais do que isso, viver melhor. E aí entra um outro aspecto, né? O que é mais fácil? A gente prevenir um tumor, por exemplo, ou tratar um tumor, né? A gente prevenir uma hipertensão, uma diabetes, ou a gente tratar doenças que não têm cura, como, por exemplo, a diabetes, né, tipo 2. Não existe uma cura para diabetes tipo 2, existe uma remissão da diabetes tipo 2, mas você sempre vai ter o estigma de ser portador de diabetes, né? Só que, eventualmente, ao longo da vida, se você, né, usar aquelas 2 pílulas, muito provavelmente você vai conseguir prevenir o aparecimento de uma diabetes tipo 2. São doenças silenciosas, né, doutor? Absolutamente, André. Só vão gerar sintomas quando já estão, na maioria das vezes, avançadas. Né? O colesterol alto, né? Quando a gente cuida do colesterol, a gente vai evitar uma doença que é um infarto, um AVC, né? E o colesterol, infelizmente, não gera sintoma nenhum. A hipertensão, na maioria das vezes, não gera sintoma nenhum. Mas, em grande parte das vezes, a gente consegue prevenir. Então, o meu resumo, né? A medicina 3.0 é uma visão nova que busca muito mais a prevenção e buscar a qualidade de vida do que o tratamento das doenças. É evitar que essas doenças apareçam. Quando que eu preciso começar a me cuidar? Na infância, na adolescência, fazendo exercício, melhorando a alimentação, cortando ou diminuindo fatores de risco que vão levar ao aparecimento de doenças no futuro. O tabagismo é um outro vício que, assim, muita gente sabe, né, grande parte da população mundial sabe que faz mal, mas ignora isso. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, olha que interessante. O tabagismo, ele é fator de risco para doenças cardiovasculares e para câncer também. Mas existe um fator genético para isso. Existem pessoas que fumam a vida toda, mas não têm câncer de pulmão. Ou pessoas que fumam a vida toda e nunca vão infartar ou ter um AVC. Isso existe e não é incomum. Mas absolutamente todas as pessoas que fumam, 100% das pessoas que fumam, em algum momento da vida vão ter algum problema pulmonar. Por quê? A fumaça do cigarro, né, seja ela vape, cigarro, narguilé, o que for, isso gera uma lesão na célula pulmonar, em 100% das pessoas, pela própria química dessa fumaça, né, do composto químico, e essa lesão nas células pulmonares são absolutamente irreversíveis. A célula pulmonar, ela não se regenera, ou seja, o que se perdeu absolutamente. Vai virar uma madeira ali, algo completamente inviável para a funcionalidade. Então, o alvéolo, o finalzinho da célula pulmonar, ele deixa de trocar ar, deixa de fazer troca gasosa. Pois bem, se você começa a fumar com 20 anos de idade, né, muito provavelmente, quase com 100% de certeza, quando você tiver 70 anos de idade, você vai ter menos de 50% de capacidade pulmonar. O que isso significa? Você vai ter falta de ar, mesmo sem ter doença cardiovascular associada, né? Você vai ter falta de ar para andar um quarteirão. Você não vai conseguir subir um lance de escada sem parar para respirar. Olha só. Quando você tiver 70 anos de idade, 80 anos de idade, muito provavelmente você vai precisar de um oxigênio para conseguir respirar. E isso nem é o efizema ainda, né? Isso é. E vai acontecer independente do efizema aparecer ou não. O enfisema, né, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é o nome científico dessa lesão ali nas células pulmonares, né? Então você para de ter pulmão funcionante. Você vai ter que usar um monte de remédio de qualquer jeito. É isso que vocês querem para a vida de vocês ou para o filho de vocês? Então, assim, o tabagismo, por mais que a gente tenha uma blindagem genética, de alguma forma vai trazer, né, um malefício. Porque é interessante que o senhor trouxe das doenças pulmonares, né, por causa do fumo, que no livro ele aborda, que ele chama de 4 cavaleiros do apocalipse, né? Então ele fala da diabetes, das doenças cardiovasculares, das neurodegenerativas e da cardiovascular, neurodegenerativa, diabetes e câncer. Uhum. E ele trata de uma forma muito... ele traz através de exemplos, através de pesquisas, através de números, quanto que esses hábitos podem seguramente retardar ou minimizar essas doenças.
Aí eu fui começar a ler um pouco mais, e eu não sei, eu até comentei com o Pelisson esses dias, que a gente começa a ler e começa a gostar das coisas que fazem sentido pra gente, porque a gente quer interpretar dessa maneira. Então eu comecei a achar um monte de conteúdos na internet onde fala assim, ter mais massa muscular pode te ajudar a ter menos chance de desenvolver Alzheimer. E aí eu leio isso, não sei se é verdade, mas isso me motiva a continuar na musculação. Ter mais massa muscular faz com que, se você for internado, tenha mais chances de sair do leito, porque massa muscular vai te dar resistência. Perfeito. Então, tudo que eu vou lendo, eu também vou tentando justificar um pouco o que o livro me trouxe de bons hábitos. Isso. Que é basicamente, se alimente bem, faça boas escolhas, faça musculação, durma bem e tente achar alguma coisa para te desestressar. Uhum. Você com certeza vai viver melhor. Perfeito. Mas, doutor, a gente falou aqui da pílula mágica e dentro da sua experiência, por que é tão difícil para os pais trazerem? Porque eu vejo assim, eu vejo que os pais se preocupam muito com a formação moral do filho, ter bons valores, distinguir o certo do errado, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa generosa. Infelizmente não são 100% dos pais, mas a grande maioria busca isso. Buscam também uma boa formação acadêmica, que ele estude, que ele goste de aprender, que ele faça uma boa graduação, que depois ele consiga ser um bom executivo, um bom profissional. Mas o pilar de saúde não é tão forte na preocupação dos pais. Quando eu converso com os pais, eu não sei se é default, e é tão básico que ele nem fala, mas ele fala da formação moral, fala da formação acadêmica, mas não fala da formação de saúde. Tem algum estudo, tem algo que traga, porque no meu dia a dia eu não vejo o pai falando assim, nossa, eu tô preocupado porque ele não tem ainda hábitos saudáveis. Eu não vejo isso. Eu tô preocupado porque ele não estuda. Eu tô preocupado porque ele tá sendo indiferente. Mas ele não fica preocupado porque a saúde não tá tão boa. Como é que o senhor vê isso? Ainda não. Se tem algum estudo, eu desconheço, Tá. mas vou criar um estudo. Ótima ideia. Eu adoro publicação, então vou criar um estudo nesse sentido. Mas a minha visão, André, é que assim, a nossa geração, né, não foi acostumada com isso. Nós não fomos criados pelos nossos pais e pelos nossos avós com essa visão, né? Ou se sim, são poucos, é minoria. Na nossa geração, né, o cuidado, né, a necessidade do estudo, né, a dedicação, a moral, eles eram os pilares principais. Na nossa época não existia tanto essa visão de prevenção. A tal da medicina 3.0 é algo novo, né? É algo, digamos que, transformador para a medicina. Então a gente pensava muito mais em tratamento do que em prevenção. A gente comemorava o lançamento de novas medicações para o tratamento de doenças crônicas, né? Cadê a comemoração, né, da pílula de prevenção? Cadê a comemoração ali da eficácia do estudo que mostrou a eficácia Mas nos cursos de medicina hoje, eles trazem a medicina 3.0 como uma disciplina? Não, ainda não. Ainda não existiu, né, essa transformação. Eu dou aula como professor colaborador na Faculdade de Medicina da USP de Bauru, e para os meus alunos do terceiro ano eu tenho colocado, toda vez que eu vou para lá dar as aulas, eu tenho colocado muito a prevenção. Então eu falo do módulo ali de doenças cardiovasculares, eu tenho um módulo inteiro, né? Geralmente eu fico um dia inteiro dando aula para eles, e em cada aula eu coloco ali, né? Por exemplo, eu vou fazer uma aula sobre hipertensão, ou sobre doença arterial coronariana, ou sobre infarto. No fim de cada aula eu coloco o que vocês vão fazer para evitar que isso aconteça, né? Existe o passo a passo para que você não tenha isso, para que você passe para o seu paciente no futuro, quando você for um prescritor, para evitar que ele, o passo a passo para ensinar o paciente a evitar ter essa doença tão catastrófica. Então eu acho que a gente está entrando numa nova geração, né? A gente está entrando num outro pensamento, gradativamente. Então a gente está fazendo parte dessa transformação. Na nossa geração isso não existia. Então eu acredito que seja esse o principal. Que eu falei no começo, né? A família, ela tende a achar que a criança está saudável, não está saudável, não precisa fazer nada. Uhum. Só quando aparece alguma doença que ele toma atitude. A falsa visão de que a criança naturalmente é saudável. Isso. Ela é saudável. Né? Essa falsa... Só por ser criança. É isso.
E É não é uma correlação Perfeito. absolutamente verdadeira. E olha que interessante, só para complementar o seu raciocínio, né, inicial na avaliação muscular. Por que quanto maior a musculatura, menor o risco de uma internação prolongada? Sabe por quê? Olha que interessante. Digamos que você vai fazer uma cirurgia, mas você tem pouca musculatura, e essa cirurgia acaba gerando uma complicação. Você eventualmente pode ter uma pneumonia. Você vai ter uma diminuição de massa muscular. A massa muscular aqui da região da costela também é fraca. A região do tórax é fraca. Essa pneumonia que precisa de respiração, expansão torácica junto com o antibiótico para agir, acaba não tendo essa resposta. Você não consegue expandir muito bem. Então o seu pulmão vai se contraindo cada vez mais. Essa pneumonia vai complicando cada vez mais. O risco da sarcopenia, né, da diminuição da musculatura consequente a tudo isso, vai aumentando cada vez mais. Olha lá, gerando um ciclo vicioso, risco de sepsis, internação prolongada, necessidade de, né, intubação, necessidade de traqueostomia e por aí vai. Então, quanto mais forte for a musculatura, e eu não estou falando só de volume, eu estou falando de força, de potência. Lembra, dinamômetro, para a gente avaliar a potência muscular. Quanto maior a força muscular, maior a contração das fibras, maior a sua proteção contra, por exemplo, né, uma pneumonia que vai mal durante uma internação com complicação. Olha que interessante. Né? Vamos fazer ginástica. Sim. Quando você fica com um braço engessado muitos meses, ele fica muito mais fino que o outro. Perfeito. Né? Aí você imagina uma pessoa que é sarcopênica, depois de ficar 3 meses internada, não consegue sair andando. É isso. Perde a massa muscular, perfeito. Capacidade de andar. Então, acho que a gente trouxe aqui alguns pontos, a gente vai caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, que são muito importantes, né? O senhor trouxe no início da nossa fala, e vale a pena a gente reforçar aqui, 2 remédios fundamentais, que são uma alimentação equilibrada, saudável, fazendo boas escolhas, e o segundo é ter uma atividade física regular. E a gente falou aqui também, não só de atividades aeróbicas, mas atividades que te gerem ganho de massa muscular, não com aspecto estético, mas com o aspecto de ter uma estrutura que permita seu corpo ter mais longevidade com qualidade. Falamos também da questão do diálogo, né, entre a família, o pai, a mãe, a escuta, as escolhas que são feitas e a capacidade de ter essa empatia, de levar o filho e de ter na família, porque cada vez mais, doutor, eu me convenço de que existem famílias adoecidas e famílias saudáveis. Né? Não é um elemento da família que é adoecido, é a família. É aquele núcleo que tem que ter hábitos, que tem que ter na rotina a alimentação, o dormir. Tem hoje uma grande dor que muitos pais têm é fazer as crianças dormirem bem. Agora nas férias não foram poucos os testemunhos de pais que falam assim, nossa, meu filho passava a madrugada nas redes sociais, a madrugada no celular, ia dormir quase na hora que o sol está nascendo. Mas também está de férias, e é bom que de manhã ele dorme. Então assim, e aí é difícil quando volta às aulas, reconstruir o hábito de vamos ter aula das 7 a 1, tem que estar acordado às 7 horas da manhã para uma aula de química, uma aula de geografia, uma aula de educação física, tem que estar acordado à tarde para fazer a tarefa, tem que começar a estudar o que foi dado no dia. Então, essa questão do núcleo familiar, eu acho que é um dos maiores recados que a gente pode deixar para que as famílias sejam mais saudáveis e busquem bons hábitos. E aí eu queria pedir aqui, doutor, um comentário. O senhor já falou tanta coisa importante, mas deixa um recado final para os pais e para os jovens em relação à saúde do coração, à saúde de uma forma geral e essa longevidade que todos devemos buscar. O meu recado é para os pais. Pais sejam espelhos para os seus filhos. Meu recado para os filhos. Filhos sejam espelhos para os seus pais. Né? Como você disse, a família é um núcleo. A família é uma união. Né? Eu acho que se a gente pensar nesse aspecto, né? Eu tenho que ser exemplo para o meu filho, eu preciso ser exemplo para o meu filho, e o filho, eu preciso ser exemplo para o meu pai. Eu acho que a gente consegue fechar esse ciclo, né? Blindar esse ciclo. O dormir é extremamente importante, o exercício é extremamente importante, não é um lazer, né? Se seu filho está buscando uma academia, por exemplo, no 3º ano, né?
Deixe ele fazer, ele precisa fazer academia, ele precisa ter essa válvula de escape, ele precisa ter a dopamina que é liberada no exercício, porque senão ele vai buscar a dopamina de outras formas, né? Tanto na alimentação, como eventualmente, né, em outros vícios, né? Então, a dopamina do exercício, ela é extremamente importante e impactante, né? Conversem entre vocês. Pai, tenha coragem de conversar com seu filho, tenha coragem de buscar, né, a necessidade do seu filho, as dores do seu filho, as alegrias do seu filho também. Filho, tenha coragem de conversar com seu pai e conversar e pedir, né, conversar sobre as suas necessidades, sobre as suas dores também, que às vezes você está achando que ele está sabendo de tudo, mas não sabe, né? Então, sejam transparentes. Isso com certeza vai proteger o coração tanto dos pais quanto dos filhos. Legal. Pelisson, algum recado final aí para os nossos ouvintes? Na mesma linha que o doutor colocou aqui, né, você buscar alimentação saudável, os hábitos saudáveis, tudo com equilíbrio, né? Porque Exato. não adianta procurar academia e ficar 4 horas. Lógico, sem dúvida. Você tem que ter um equilíbrio nessas escolhas, né? Alimentação, estudo, de sono e diálogo. Perfeito. Diálogo com os pais. Teve um ponto que o senhor colocou do pai ter a coragem de dialogar, e eu vou usar aqui, eu sempre corro o risco de passar um pouco do tom, mas eu acho que os pais têm que ter coragem de ser pai. Perfeito. É a coragem de, às vezes, educar no não, Exato. às vezes, de colocar limite. Então, às vezes, assim, poxa, eu não sei o que eu faço, meu filho passa a noite no celular. É muito simples. É só tirar o celular. Uhum. É muito simples, é só impor, porque você é o adulto da relação, ele é uma criança que ainda não tem o seu córtex pré-frontal totalmente formado, não sabe medir as consequências como um adulto deveria saber. Uhum. Então, acho que cabe em situações onde o diálogo não cabe tanto, onde já foi tentado um consenso, eu acho que o pai tem que se sentir muito confortável de educar o filho em alguns hábitos que no começo podem ser duros, mas que, pensando na vida futura do filho, vai ser absolutamente fundamental. Eu digo, eu vou além. O não pode salvar a vida do filho. Exatamente. Falar não agora Exatamente. pode salvar a vida do filho. Exatamente. Então vamos ter. Bom, acho que a palavra boa para a gente falar aqui da saúde cardiovascular é coragem. Coragem. Né? Coragem para fazer as coisas certas e não ir para o mais fácil. Perfeito. Não ir para o mais simples. Porque eu acho que tanto a busca pelo conhecimento, e aqui, né, vocês dois são dois estudiosos, cada um na sua área, e gostam de aprender. Então, da mesma forma que a gente se dedica para ser cada vez mais culto, da mesma forma que a gente se dedica cada vez para ser uma pessoa melhor, a gente tem que se dedicar para ter mais saúde. Não vai vir sozinha, não vai vir automático. Exato. Né? A entropia prevalece, né? O caos vai acontecer. Então, se eu não me esforço para que isso funcione bem, naturalmente não vai funcionar bem. Exato. Né? Exato. Então, fica vamos nos esforçar para que todos os pilares de uma boa formação possam caminhar de forma equilibrada e sempre para frente. E ó, só uma dicasinha de ouro no final aqui. Tempo de exercício, para quem tá no vestibular e tal, 4 horas não dá. Se você conseguir fazer 150 minutos de exercício por semana, meia hora, 5 vezes por semana, né? Já 50 minutos 3 vezes por semana já resolve sua vida. Então, não vai ficar 4 horas na academia, não. Vai estudar também, que você precisa. Mas meia hora, 5 vezes por semana já dá conta. Meia horinha, todos os dias, tá excelente. Tá excelente. Bom, eu queria agradecer muito, Pelisson, obrigado pelo seu tempo. Doutor Carlos, muito obrigado. O senhor é uma pessoa ultra ocupada, ter conseguido um espaço na agenda para estar aqui colaborando com a família Planck, com a nossa audiência, que sempre vem para dentro do Planck Talks poder absorver e ter alguns conteúdos diferentes, algumas provocações. Tomara que tenha sido útil esse episódio para você. Se você percebe alguma família que está um pouco desequilibrada nos aspectos de saúde, recomenda esse vídeo, manda o link. Não esquece de curtir, de comentar, que ajuda a gente a produzir conteúdo e entregar para cada vez mais pessoas. Então, doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença. Pelisson, obrigado. Agradecer o Navarro, que está sempre nos bastidores aqui, produzindo os vídeos, e toda a equipe que não aparece nas câmeras, mas que colabora para que o Planck Talks chegue sempre direitinho aí no seu computador, no seu celular, na sua tela, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.